da nossa igreja, em uma outra, aleluia, visita. Então, assim, a gente, né, ele vai para um lado, eu vou para o outro. O importante é fazer a obra de Deus. Deus, ele é fiel e verdadeiro. E veja bem, eu não sou muito de esboço, mas, segundo a psicologia, isso é verídico também, isso é bom para a gente. Tudo que você anota não significa que você vai falar, irmão. Mas se você anota, sabia que o seu cérebro, ele, aleluia, glória a Deus, te faz lembrar. Então, às vezes, eu anoto só para pegar um gancho, rapidamente, quando eu entrei pela igreja, e eu falei, Jesus, fala que eu te ouço. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, que eu não sou pregadora, mas eu sou mensageira de Cristo, eu diria, o que você perdeu na guerra. Aleluia, glória a Deus. E eu falei, falar da dracma perdida, irmão, é falar também, aleluia, da ovelha perdida, que antecede, né? Aleluia, a narrativa da dracma perdida. Você vê que agora esse pastor, ele tem 100 ovelhas, ele perde uma, ele volta atrás para buscar que ele perdeu. Falar da dracma perdida também nos fala do filho pródigo, falando de 3 situações. Uma que se perdeu no meio do caminho, mas estava em comunhão, estava no rebanho. Outra que perdeu dentro da casa, aleluia, e o outro que quis antecipar e dizer, me dá, o que é meu por direito, é aquele que está na casa do pai, está acima do muro, muitas vezes está com Deus, quer dar uma voltinha lá fora, quer quebrar a cara lá fora, para depois voltar mais um pouco aqui fora. E foi me dado um convite a respeito de culto de mulheres. Eu fui para várias coisas, irmão. E eu falei, Jesus, eu vou falar de mulheres, aí pensei em Abigail, pensei em Esther. Só que Deus não confirmava o meu coração. Quando Deus falou de dracma perdida, eu vou descer, só um pouquinho, eu me sinto mais à vontade, eu oro. Né? Que o altar, tem nada não, tá, irmã? Porque pesa, não deixa assim um pouco a gente meio glória. Tipo, ai meu Deus, com muito cuidado. É que você não vai ter, não. Vou ter também, mas eu estou mais em contato com vocês. E eu gosto desse contato. Porque as brasas têm que estar ajudando. Acendendo uma brasa, provavelmente a outra é acesa. Se você apoia como esse, provavelmente fica favorável para ser a palavra do Senhor. E você vê que agora me chama a atenção. Porque a narrativa desse texto vai nos falar a respeito de uma mulher. Aleluia, mais interessante é que o nome dela não é citado, mas é citado sobre a dracma. Mas, irmã, o porquê da dracma? A dracma significa
confirmar, porque Deus é lindo. E o interessante é que agora, Deus ele falou no meu coração, existem 3 tipos de casa. A casa espiritual, o templo, a sua casa e a casa física, que é a nova. E é sobre essas 3 casas que Deus quer ministrar nessa noite. O que me chama a atenção é que agora essa mulher, ela detecta que perdeu algo de valor. E Deus vai perguntar para mim e para você, por que você sabe que você perdeu e você não quer vasculhar, você não quer deixar Deus trabalhar dentro do seu íntimo para resgatar? Por que você sabe que já não tem mais, aleluia, aquele brilho? E você, muitas vezes, fica se perguntando, aleluia, glória a Deus, aleluia. E por que você, ao invés de dizer, Deus, como eu faço para reconquistar aquele brilho do olhar, o sorriso, aquela vontade, não existe isso no primeiro amor, essa pateada, eu fazia obra, eu profetizava, eu evangelizava, eu ia nos hospitais, eu ia no presídio, irmão, não existe ex na casa do Senhor, esse é o fim, não, irmão, existe ex, traficante, ex, alcoólatra, ex, prostituta, ex, alguma coisa na casa do Senhor, o que tem que nós temos é vergonha na cara, admite propriedade do que eu estou falando. E propriedade na palavra. Porque essa mulher agora, pastor, veja bem, ela falou, inclusive, o pastor tem testemunho bom, o pastor Rafael, o pessoal já aceita, vai. Isso é bom, né? Bom. Você vê que agora ela para, entende. E quando ela entende que ela, por quê que ela perdeu a dracma, e ela falou, vou acender a candeia. Porque no escuro não se acha nada. E Deus ministrou no meu coração que um cego não pode guiar outro. Se você está, aleluia, triste, se você está magoado com algo que aconteceu, se você vai conversar com outro irmão que está no mesmo sentido, irmão, não precisa nem que o diabo entre na conversa. A nossa própria carne faz conta e o diabo daí aparece e fala, não estou com esse negócio. Oh meu Deus, aleluia. Mas essa mulher, ela fez algo que eu e você temos que tomar vergonha de fazer. No momento em que ela entendeu que ela perdeu, meu pastor, ela simplesmente pegou, sabe o que ela fez? Eu vou acender a candeia, ó, vou clarear a casa. Como é que clareia o coração? Sabe quando você começa a boca na boca e você começa a ver muitas vezes como se alguém fosse te, aleluia, te oprimir, como se você começa a ver tudo e você quer parar a sua e Deus fala, não, minha serva, não, meu servo, continua, porque se vai sentir a opressão, é porque eu amo o negócio, eu quero clarear esse negócio para ti. O problema dos crentes de hoje, aleluia, quando começa a orar e começa a ver tudo, começa a sentir presença maligna, quer parar a oração, se desliga, e Deus está falando, se liga comigo, porque eu estou te mostrando aquilo que existe lá no culto. E essa mulher agora, ela além de acender a candeia, ela agora começa a arrumar a casa. Eu sou faxineira. Eu até falei, como que eu vou ministrar? Porque essa semana eu comecei a pegar 2 diárias. Eu falei, meu Deus, não estou tendo tempo, mas aí eu adoro. Fui para a barra de um lado para o outro, vou para Botafogo de um lado para o outro. Na sexta, então, ontem eu falei, eu estou unida, Jesus, mas eu trabalhei para mim, para ajudar meu esposo, minha filha, e agora eu vou trabalhar com o Senhor, não tem cansaço. Eu amo esse Deus que trabalha para Deus, é melhor do que a gente quer. Porque a dor que está no meu corpo, geralmente eu acordo com a mão inchada, meu rosto inchado, não estou. Ó, glória. Porque eu fui para a casa do papai. Eu fui receber o auxílio do papai. Mas só que o bom, porque a faxineira está dentro daqui, na dracma perdida, irmão. Se você vê eu fazendo uma faxina, eu sou bem maluca.
Eu sou miudinha, eu pego assim no sofá, a patroa sai de baixo. Eu falo, sai no apartamento, eu jogo lá, eu fico fascinando. Aí eu, por que você está falando isso? Porque fazer faxina significa, aparentemente, tô desarrumando aquela mesa tá ali, eu boto pra cá. Tá pegando negócio? Esse banco tá ali, eu boto pra cá. Aí aparentemente, o que é você esse? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Aí Deus está dizendo assim, eu tô desarrumando pra que ela venha arrumar. E ela venha entender. E o nome não E eu entendi, porque eu falo com propriedade disso. E quando você vai fazer uma diária, tem lugar que vocês botam tudo de cigarro embaixo do sofá, embaixo de geladeira. Não adianta maquiar uma faxina. E uma coisa que eu pego pra mim, a respeito dessa mulher, é que ela não faz como eu e você. Pastora Patrícia, ela não ligou pra ninguém. Ela não foi pra Facebook, ela não foi pra WhatsApp, ela não foi pra vizinhança. Pega esse negócio pra você, crente. Aí pra você fala, estão falando de mim, estão falando porque você foi contar a sua história, porque você quis. Então não vai chorar. Ah, Deus falou de mim, falou o pessoal do meu trabalho, do seu corpo. Eu não vai ser o meu adversário. Criou meu adversário como animalzinho aqui, ó, de estimação. Como alimento sobre o meu casamento, sobre a tua história, e só alimentou. Na hora que viu que você estava derrubando, quis te derrubar. E aí sabe o que acontece? Que eles, ai Deus, agora eu não vou mais para a igreja. Aí a pergunta que não quer calar, você vem pelo adorador ou pelo que ele pode fazer? O problema da nossa geração está aí. Quando entramos por essas portas, irmão, não é Deus que tem que fazer tudo pra gente, não. Não. Estamos tudo errado, irmão. Ah, não, a geração da minha geração é essa. Começa a pensar diferente. Chega em casa, eu já pensa que na roupa você vai botar tudo, mas já vai falando com Deus. Deus falou pra tua casa. Mas eu mesmo já vou louvando, eu mesmo já vou cantando. Se o irmão não sentiu, eu quero sentir. Porque irmão, quando eu era do mundo, eu falava, Deus, se eu vim até aqui, eu quero fazer acontecer. Eu falava, Deus, isso aqui tá ruim, mas eu não vou voltar para casa assim. Aí viemos para casa do Senhor e achamos, o culto foi ruim porque a dirigente estava desligada e você estava conectado com o que ele faz. Qual foi essa aí que você estava conectado? Porque com Deus não foi. E o interessante é que agora ela começa a vasculhar a casa. E é nesse momento que eu quero que você se interaja com Deus e comece a se perguntar, Deus, o que eu perdi? Foi a vontade de dar uma mesa de ciclo de oração? Foi a vontade, Senhor, de limpar uma igreja? Foi a vontade, Pai, de ir na rua evangelizar? O que foi que eu perdi, afinal de contas? Porque essa mulher, ela deu um pulo, foi algo físico, material. E ela começou a vasculhar. E quando ela vasculhou, ela não ligou para a missionária, era por mim. E não é errado, não, entenda a história. Ela não olhou para o pastor, o pastor não está vendo o que eu estou passando. Ela não foi na vizinhança, preciso de ajuda, não. Ela entendeu que se ela que errou, ela que não zelou pelo que Deus colocou na mão dela, ela que tinha que dar conta. Você entendeu agora o recado de Deus? Você não tem zelado pelo que tem colocado na tua história. Hoje pela manhã Deus me deu uma visão comigo mesmo. De alguns lugares que eu vou, eu falei, para eu vou nada, eu comecei a rir. E eu falei, eu tenho medo. Mas não é coisa ruim, não. Aí vem a varoa aqui, dentro de outros mistérios que ela entregou, ela fala para mim, eu ri, eu falei, Jesus, então não é contra a minha carne. E que negócio é esse? E agora o que acontece? Essa mulher começa com diligência, porque não basta somente você levantar os móveis, mudar ele de lugar. Mas é com diligência, com atenção. Aleluia, ela diz com cuidado. Entendeu? É com esse cuidado que Deus está dizendo para mim e para você. Começa a lembrar de como eu te usava. Começa a lembrar de como você ministrava. Começa a lembrar de como você abraçava quem precisava de um abraço. Começa a lembrar das portas que você entrava em oração de lares. Começa a lembrar, aleluia, de como você contava os dias
glória a Deus, faxina que ela deu na casa, ela achou a dracma que havia perdido. Aí sim, quando ela achou, ela falou: agora eu tenho que fazer essa festa. E aí sim, ela chamou o vizinho, ela chamou, agora a Deus, os amigos, ela chamou quem estava por perto, para poder fazer parte, aleluia, glória a Deus, daquilo que havia se perdido e foi encontrado. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? No dia do seu culto de ação de graça, não vou chamar a fulano, chama assim. Quem vai? Você não vai chamar a fulano? Chama assim. Ah, não vou colocar na minha mesa, coloca assim na sua mesa. Mas não é que eu estou dizendo, não, dá crente pronta. Não, é do coração. É de coração, não. Vai sentar, vai comer, vai se alimentar, porque tudo tem o seu tempo na face da terra. Porque essa mulher fez uma festa. E é necessário a gente voltar a essa essência. Senhor, eu havia perdido a vontade disso, isso serve para mim, tá? Eu falo para você que Deus está vasculhando a minha casa. Aqui é o meu coração, meu íntimo, meu interior. Aleluia, meu Deus, dizendo que eu colocando tudo em seu devido lugar e eu aceito. Porque em meio a guerra, em meio a tempestade, eu falei para Deus: não quero mais vezes de consagração. Estou cansada disso. Aí vem papo de que deixa Deus te usar, porque eu sei que você é vaso. Quando começa a ser usado, começa a inveja, começa a dissensão, começa um monte de baboseira. Aí eu falei, pastora Patrícia, vai ser pastor, eu falei: olha, eu quero as crianças. Ele: que isso? Eu falei: não estou entendendo que Deus tem comigo. Porque as crianças fazem birra, mas é criança. Agora, velho, meu Deus. Velho, cheio de mazela, de carrapicho, que briga com tudo, para mim não tem paciência. Por isso que quando ela me chamou de pastor, eu falei assim: não. Sabe por quê? Estou na dracma. Porque ser pastor é entender diversidade. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Afinal de contas, a quem o pastor vai atender? O pastor está sem visão, a pastora está sem visão. Estou dentro da palavra. É assim que falamos. Na muitas das vezes, qual é a visão que você acha que ele está sem visão? É o que você quer, é o que a sua carne quer? Ou o que o papai do céu está mandando você falar? Porque o que vem do céu, ainda que uma liderança esteja conturbada, ele vai entender o que vem do céu. Porque Deus vai te usar e vai confirmar fora. Pode ter certeza. Então, é por isso que eu falo que nos tempos de hoje, irmão, ser pastor e pastor não é fácil. E que Deus me livre dessa missão. Deus me livre mesmo, mas deixe bem distante de mim, porque eu sei o peso que é. Como assim, senhora sabe? Você fala: não, Ana, eu não sei de sentir aqui, mas de ver como a liderança sofre. Ai, irmão, eles também estão, irmão, mas eu estou falando de peso espiritual. Porque quando uma liderança, ai meu Deus, isso é mistério. Quando uma liderança, irmão, vem contigo no teu pensamento, vai dizer: ah, meu Deus, sabe aquele grupinho que tem isso na igreja? Ai, pastor, não puxa minha orelha, não preciso falar. Ô, glória, os pastores, não, o pastor dos pastores está falando. Tem aquele grupinho. Aí, se acontece alguma coisa com o grupinho daqui do lado esquerdo, ele começa a dizer: bem feito, eu não vou lá, eu não disse, era assim, era assado. Aí o que acontece? Quando acontece do lado esquerdo, começa lá no direito. Porque vou me chegar o pastor, eu tenho que derrubar aquele lado esquerdo. Irmão, que rivalidade é essa? Que coisa esquisita é essa que tem no povo de Deus? Que coisa estranha é essa? Você acha que o demônio está mais preocupado em tirar crente da igreja? Você acha que o demônio está preocupado? Não, sabe por quê? Existiu várias profecias que ele não ia tirar mais a gente da igreja, mas ele ia deixar a gente frio dentro da igreja. E quando você está frio dentro da igreja, irmão, sabe o que acontece? Você começa a ver coisa que não tem. E começa, ao invés de produzir, ao invés de dar fruto, você fica com uma laranja podre no meio da igreja. Contando errado que chega perto de você. Falo para você, sem medo de errar, não estava com isso na mente de foco humana. Já estava para finalizar. Mas se é recado de papai, eu dou. Se é recado de papai, eu passo. Porque quando eu falei para Deus: Deus, chega de visão e revelação, eu sei que alguém que já conhece meu testemunho, de dois. Porque quando eu fui, aleluia, na Bahia, Deus falou: quando a primeira igreja, toda vez que você for a primeira vez na igreja, pode dar esse testemunho. E eu lembrei quando eu estava me arrumando para vir para a casa do pai. Quando eu estava lá, na Bahia, há 17 anos atrás, que eu fui vítima de feminicídio.
Quando o rapaz estava me espancando de 7 da noite a 11 da noite, tá? Eu falo 7, que começou 6h30, 18h30 da tarde. Foi muito, aleluia, glória a Deus, não por ter sido espancado, né? Mas só para você entender. E quando ele ainda me tirou, eu estava no meio da praça, irmão. Praça pública, interior. Você está entendendo esse negócio? E o namoro de lá, olha só, eu era limpa, não é como namoro daqui do Rio, não. Você tinha que namorar na porta, senão você ficava defamado, ninguém casava com você. Só para você entender, tá? Eu não dormia com homem, só para você entender o negócio. E ali ele agora pega e me espanta porque ele sabia que eu não queria mais ir. Mas ele sempre falou, no dia que você não me querer, eu me mato, depois eu me mato. E ninguém, às vezes, acredita. E ali quando ele começou a muito pontapés, enfim, lá chama chute na Bahia, muito mesmo. Batia quando se bate em homem. E ele falava, levanta, para apanhar de novo, eu tinha que levantar. Aleluia, hoje eu entendo que na presença do Pai tem alguma coisa que vai me derrubar, porque se apanhar, eu tinha que levantar. A boca não chega a mão dela. E era soco no rosto, esse olho aqui, às vezes eu tenho muito problema com ele. Olhei para inchada, levanta de novo. E como se não bastasse, ele me leva agora de uma moto desmalhada, nem sabia, algumas pessoas contam, para ir até a casa dele, e ali seria o meu filho. Oh, glória. Mas não acabou. Tinha até se espalhado por aí. E quando eu estava missionária, aleluia, ali naquele percurso que me jogou no chão, no lugar plano, isso me chama atenção. E eu senti duas mãos, até hoje eu tenho na imagem, brancas, eu só vi punho e as mãos, não vi corpo. Quando me jogou, eu saí rolando, ou seja, não tinha caída. E aquela moto acelerava. Vum, vum, vum. E eu não entendia. Quando aquela mão me afastou, a moto passou direto e para dentro da casa, ficou pior para mim. Porque o cara falava, eu queria alejar ela, não quero matar, eu queria passar na cintura dela, eu não consegui. E aí, quando ele pegou, só deu tempo que eu ouvia que se dizia ser a minha sogra, falando assim, com palavrões, tá? Não vou citar. Quer um facão para terminar de matar, essa isso, essa aquilo? E o interessante é que, quando ele me levou para o quarto, também tudo isso, irmão, soube depois, porque eu não enxergava mais. E o mais forte é que, acredite, quando eu estava indo embora, no túnel, e eu vim conhecer túnel aqui, da Rocinha, que eu não conhecia nem túnel que minha cidade não tem, eu começava a ver uma luz, e eu tinha que me aproximar dessa luz. Só que eu não sabia que enquanto eu caminhava, eu sentia muita sede, antes da morte, da uma sede. E eu só lembro que eu pedia água. Mas eu não via mais nada fisicamente. Mas quando a luz ficava muito longe, oh glória, obrigado, meu Pai. Eu só falava para Deus, Deus, se eu ficar de pé, eu vou ser evangélica. Aleluia. Se eu ficar de pé, eu vou ser evangélica, aleluia. E aquela lâmpada, ao invés de eu chegar, parece que ficava mais distante, mas era a minha mãe chegando para me socorrer. E ela disse, quando ela entrou, rapando a chefe daquelas portas, aleluia. Ela disse que viu aquele homem como um sapo, quando ele encravar a faca. Eu sou cozinheira também, tá fora. Eu não uso aquelas facas de açougueiro. Tenho pavor, porque me remete ao que me aconteceu no passado. Ela conseguiu, minha mãe forte, como conseguiu deter aquele homem, não sei. Eu só ouvi uma voz, lá ela, e eu tudo. Ao mesmo tempo, eu caminhava para a luz, alguma coisa me trazia de volta. Aleluia. E aí eu continuava, você é evangélica. E aí Deus me trouxe de volta. Eu entendi, aleluia. Está dentro da uma perdida, parecia que uma ovelha perdida. Agora perdeu, Satanás estava ganhando o campo. E Deus dizia, não, nessa daí não, porque eu tenho promessa. Você pensa que mesmo acontecendo isso, eu tive que vir às pressas para o Rio, porque o cara ficava me seguindo. E eu falei 2 anos só no Rio de Janeiro. Com 2 anos eu volto, mãe minha, pai, eu volto. E aí, para onde agora do Senhor Jesus, quando eu chego aqui, irmão? Sim, fui na igreja, mas encontrei um grupo para sobreviver, que eu passei 3 meses aqui de fome.
e com hemorragia, seríssimo devido ao espancamento. Eu pensava que eu tinha até abortado. Tantas placas de sangue que descia. Aleluia. Mas o interessante é que, em meio a esse vendaval, eu virei quase alcoólatra. Eu bebia 20 caixas de cerveja, tequila, conhaque, tudo que me desse. Era uma mulher muito ruim. Aquela mulher que era toda quietinha na Bahia, parece que aquela... Mas aí eu entendi. E aí, quando eu estou no baile funk, desce, sobe, vai para o lado, vai para a direita, vai para a esquerda, eu encontro o homem da minha vida, eu não sabia. Mas antes disso, eu fui num centro de macumba e a mãe de santo falou o seguinte: quem me levou falou, eu vejo o que é que ela falava assim, rodando. E a mãe, chiqueiro, estava assim olhando. E ela falou, desce. A senhora pode sair daqui e não volte mais nunca, porque o homem de branco te chama. Não posso tocar na sua cabeça. E isso que ela está falando, Antônia, que você vê ela rodando, irmão, é verdade. Ela vai fazer na igreja evangélica. Uma mãe de santo, irmão. Outra coisa, vá para uma Assembleia de Deus, para plantar axé. Vá para uma Assembleia de Deus. Aí diz que Deus não dá ordenança para onde você vai. E eu assustada olhando, e ela falou, ainda posso lhe dar só um recado, porque o homem de branco fala. E eu falei, assustada pela meia-noite, em agosto de 2007. E eu falei, fala. E ela pegou e falou para mim, na sua vida você vai encontrar um homem mais escuro que você, mais novo que você, que vai te fazer muito feliz. Pois bem, esse é o meu esposo, 3 anos mais novo. Hoje eu entendo, temos uma filha, irmão. E só para mais um testemunho eu vou fechar, vocês conseguem ouvir? Fechado? Vim para o Evangelho, você pensa que foi fácil? Eu falei, Deus, por que você está mandando uma vez testemunho hoje, desde de manhã? Tá eu, ó, para mim, meu avô toda boba. Vamos, aí a pastora aqui, né, onde eu fui residir, congregar, ela querendo, olha, irmão, como é bom ser criado por Deus, tá? É bom você ser formada por Deus. E eu fui formada por Deus. Porque por ela eu vi fornicação, igreja. Escuta isso. Ela, você já pode ser secretária da igreja. Olha, eu fui da católica, apostólica romana. Eu era praticante lá. E ela disse assim, pode. Aí eu falava assim, mas eu não sou casada. Quem me falou isso, irmão? Quem me falou isso que meus pais são tudo comigo? Quem falou isso pra mim? E ela, não, você pode, porque você só dá com o nome só. Eu falei, não, depois que eu me casar. Ela, então vamos descer as águas. Eu cismei também, meu pastor. Eu falei, não, deixa eu casar. Tudo meu assim, deixa eu casar. E aí, irmão, só para você entender, eu preciso provar assim, meu Deus do céu. Aleluia, glória a Deus. E ali, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu casei. Mas o que eu não sabia nessa igreja, esses pastores, já tinha 5 anos que estava em casa, mas não ficava um com o outro, estava separado, eu paguei o preço, ou seja, meu casamento foi anulado lá na, como é que fala, no cartório? Fala. Acredita nisso? É do cartório. Quando eu casei lá, bateu o cartório de volta, ia ser anulado. Mas eu encontrei um pastor que cuidou de mim. Eu vi umas pedras, o pastor de Grajaú resolveu cuidar de mim e do meu esposo. Agora você entende o negócio. Tinha 60 convidados só aí, que eu convidei, que era do pote. Teve a turma toda da Bahia. E eu virei para eles e falei, não vai ter cerveja. Ele falou, eu vou assim mesmo de prestigiar. E aí eu me debati com essa bagunça. O que você entende? E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, tive que casar novamente, mas tudo diferente daquilo que foi planejado, mas eu me casei. E eu poderia ouvir alguns crentes, por isso que quando alguém me pede opinião, missionária, estão pagando para casar. Eu falei, não adianta vir com essa hipocrisia não, que Deus tem que falar, porque se Deus dizer que não é o teu homem, tu vai querer de qualquer jeito, porque o ser humano é assim. Ainda vai falar que você quer casar. O Deus que te usa é hipocrisia. Vamos parar com essa bagunça, porque se Deus me der mesmo, me der um cadeirão, você vai querer? Não. Entendeu? Então vamos parar de palhaçar. Desculpa, tá, meu pastor, meu? É meu jeito mesmo, tá? Aleluia, glória a Deus, para quem não voltar na casa. Aleluia, glória a Deus, mas eu sinto Deus. E o interessante é que, aleluia, glória a Deus, eu brinquei tanto que agora até me fez
Quando eu falo de um crente, perdão, eu preciso ser sucinta nisso. Fiel nisso aqui. Sabia que poderia um crente pentecostal desavisado falar para mim que não era de Deus o meu casamento só porque teve esses contratempos todos? Nem sempre, irmão, o contratempo foi que hoje de manhã Deus me deu sobre Jó. Viste meu servo Jó? E tudo que a gente passa, a gente acha que é o demônio. E deu a prova de Jó, irmão. Permissão de pra quê? Pra quê? Porque Deus ele queria ministrar o coração de Jó. Porque quanto mais prova você passa, significa a intimidade que você vai ter para Deus. Porque você orar pela prova do irmão é mole, porque é o irmão que está sentindo, o irmão que está passando, o luto é do irmão, a guerra é do irmão. Agora você vivenciar o luto, a perda, a decepção, a calúnia, tudo, meu irmão, é diferente. E ali eu casei, graças a Deus, tivemos filha, mas aí quando eu falei para Deus, escuta isso. Desde criança que eu tenho uma divisão, irmão, emprestava por Deus. Lá, quando eu entrava, fui simpatizante dentro da Candomblé, de falar para mim, aqui você não pode nem rodar nada. Você tem uma coisa que não abre aqui, agora eu entendi, né? Não abre, eles falavam assim, deixa eu mandar e botar essa saia aí, não sei o que, não abre aqui. Você não pode nem estar nessa roda aí, senão o negócio não desce. Aí eu, tá bom, mas não entendi, hoje eu entendo. E aí, quando eu falei para Deus, para me ensinar, eu falei assim, Jesus, não quero fazer esse dom, não. Porque você entrega, aí se é coisa boa, porque Deus me dá uma chave de fenda para apertar até meus parafusos dos irmãos. Os irmãos não gostam, e essa irmã não é de Deus. Mas se você entrega a casa, a irmã passa a ser de Deus. Então vai entender. Vai entender. Outra hipocrisia, Deus usa, seja na palavra, seja a criança, para falar comigo. Aí Deus fala, toma vergonha na cara, não foi Deus. Se direita, sai do Facebook, sai dessa novela, sai dessa conversa, sai dessa fofoca. Não foi Deus. E aí sabe o que aconteceu? Eu tenho um técnico de enfermagem, quando a irmã louvou, algum louvor que mexeu comigo. Eu ainda falei, Deus, não pode falar dessas, tem um nome específico, essas especialidades que eu tenho, não. Porque tem gente, irmão, que se sente afrontada pela igreja, eu não gosto. Fiz técnico de enfermagem, Deus falou, não vai descer. Aí tive a filha. Aí eu entendi, quando eu dava banho dela, e eu tenho então um olhar muito clínico. Se eu olhar, o pessoal até fala, o que é isso, Porque a gente vê a cor da pele, a gente consegue identificar se a pessoa está bem, não está, enfim. Eu olhei para minha filha e falei, essa tem problema nas pernas. Aí levei para o posto de saúde e falei, não, mãe, vai esperar a viagem. Conclusão, deu 1 ano. Eu falei assim, se eu levar minha filha no particular, eu posso fazer refrigério? Pode. Mas sabe por quê? Porque quando eu comecei a falar para Deus, não entrego mais nada. Isso aqui é uma... Olha, irmão, esse testemunho para alguém que disse que não quer mais nada. Tá assim, né? Eu prometi aquele negócio oprimido no meio do povo de Deus. E aí Deus falou, você não quer não. Quando o médico ortopedista particular levantou minha filha, ele gritou. E eu gritei junto. Ele da tua cidade, eu chorei junto, nem sabia o que era ele. Quando ele falou assim, é que inovar, eu falei, doutor, fala um nome bonitinho, porque você não usa o nome técnico. O técnico, eu sei algumas coisas, outras não. E ele falou assim, pede bailarina. Por que não consertou antes? Que mãe, olha a palavra dele, que mãe desnaturada é a senhora? Eu falei, eu? E aí eu chorava descontroladamente, depois eu falei para ele, expliquei. E ele falou assim, na época que a senhora falou para a médica que ela tivesse colocado uma tala, ela não ia fazer cirurgia. Pois bem, irmão, Deus falou assim, não quer nada mesmo de consagração? Falou para mim, os outros lá, não é usa a revelação. Vai para os hospitais aqui no Rio de Janeiro, eu bateu no hospital, minha filha mandava aqui, ó. Tu vê o tamanho da minha filha, acho que parece as fotos dela. Forte. Eu aqui lá vai. Esse dedo meu vai embora. Aí parava. Ei, que Sara, quando olhava meus olhos, tem um mistério ali, ó. A irmã que não queria consagração. Olhava nos olhos, né? A irmã com essa que não queria estar com as irmãs louvando, não queria mais grupo das irmãs. Para ali, vai ali do lado ali. Você não quer não, com peso, com bolsa. E meu esposo não poderia ir comigo, porque quem ia trazer o proveito para casa? Aí eu não pude exercer o que eu queria, o técnico de enfermagem que eu amo, é uma área que eu gosto. Me identifiquei, ganhei algo assim para o Senhor lá dentro. E aí o que acontece? Foi passando o ano. 4 anos, minha filha, só para você entender, mas eu fui para 49 quilos. Quando
quando dava o vento aqui no Rio de Janeiro, eu estava na barra, então aquele vento, eu segurava, eu fazia assim, e eu segurava. Só para você entender, minha filha, por mês, ela pegava 3 quilos só na mama. Ela não pegava outro tipo de alimento, só mamando. E nos hospitais, com lágrimas nos olhos. Às vezes tinha atendente que eu chegava bom dia, assim, bota minha filha, irmão! E aí eu não queria na igreja ser pisada, né? A irmã me olhava todo, mas eu não vou mais não, porque a irmã me olhava todo. Aí nos hospitais alguém me gritava, berrava, eu tinha que ficar quieta. Ai, meu Deus, isso aí é mistério. Aí, mistério, pega lá. E aí, o que acontece? Aleluia. Proveu do Senhor essa enrolação toda, né? Irmã, volta, começa a ir para a vida cruzeira, alguém já sabe que eu falar, tem um negocinho bom, né? Aí Deus falou, vai lá, ajuda o pastor daqui, porque eu, como eu era de congregação das pedras, como é que fala? A maior era lá. A matriz. Eu passei 2 anos lá, porque ninguém queria a consagração. Quando eu acabei, consegui de volta para outro plano do Senhor Jesus. O que aconteceu? Deus começou a trabalhar na vida da minha vida. Você entendeu, irmão? Não foi parada, não, entendeu? Não foi de biquinho, não vou para aqui, vou para a vida só da pastor. Quando eu voltei e assumi tudo aquilo que eu achava que eu não tinha que fazer, principalmente a não pensar, se Deus mandar eu entregar, eu entrego, se Deus mandar eu falar, eu falo, seja para quem for, com educação, sem a apontação de dedo, querendo ser mais fácil que alguém, não. Porque outra coisa, irmão, quem tem de Deus não se sente mais fácil que ninguém, porque sabe o processo que é ser usado por Deus. E aí, alguém que viu a minha gestação, alguém que via eu passar para cima e para baixo, só detectou o problema da minha filha, porque minha filha já ia para 5 anos. Você entende esse negócio que é o tempo de Deus? E ele virou e falou assim, que a minha filha chamava ele de avô, ele falou assim, minha neta, por que você só não bota a sua mãe? Ela falou, eu não posso andar, eu não sabia, meu vizinho. Entende? Se eu botasse minha filha aqui, ela andava de joelho, que você pensava até que era um gigante entrando na igreja. Mas ela era muito feliz, e é feliz. E o interessante é que agora ele falou assim, vou fazer cirurgia, eu não acreditei. E ali para onde igual o Senhor Jesus, ela foi comunicar o corpo, fez a cirurgia. Você acha que foi fácil? Quando ela entrou no setor cirúrgico, como a minha imunidade, a água estava mais forte, né? O que aconteceu? Eu fiquei toda inchada, por isso que ela falou, fica atrás do ventilador, eu descobri que eu sou, olha, dentro do Rio de Janeiro, sou alérgica a ventilador e ar-condicionado, entendeu? Quando as irmãs estão se derretendo, a irmã não pode usar nada, porque nem para dormir. E aí eu não pude ficar com a minha filha, e quando eu voltei depois de 4 dias, algumas irmãs da igreja me ajudaram. O que aconteceu? A irmã que estava lá na igreja conversava, evangelizava, na porta de Miguel Couto, falou, vou te ajudar. Quando ela falou, vou te ajudar, a minha filha ficou com o joelho daqui, o pé todo, com o pé assim, assim. É a posição. E aí o que acontece? Ela jogou minha filha naquela. Quem dirige ali ou quem passa para trabalhar, médico joga, irmão, aquela ficha passa a carne. Jogou, minha filha caiu, pegou o gesso. Quando eu fui para pegar, ela pegou minha filha, porque ela não queria devolver minha filha, ela queria voltar. Você entende? Entende? E agora eu solto a minha filha, aí desce o papai do Uber, você sai do Uber, pega, como é que a gente pegava? Porque ela não pagava, ela conseguiu pegar na parte que não tinha gesso. Como é que eu pegava, minha filha? O que aconteceu? E vivemos segurança e conseguiu me dar minha filha. É processo. Então, às vezes a gente vê um irmão, ai que sorrisinho, olha como Deus usa, como Deus dá. Mas o bom também é que os irmãos sabem do processo que nós passamos. Para onde vai o Senhor Jesus, a minha vida hoje? Anda. Glória! Glória! O Senhor Jesus é testemunho vivo na face da terra. Glória a Deus. Tá? Hoje ela não está aqui comigo, erro meu, não foi de pastores. Porque eu estava em uma igreja a qual ela estava no culto das crianças, o louvor dela vai ser aquela voz de trovão. E sabe o que é que eu fiz? Fui para outra igreja onde não trabalha com as crianças, desmotivei ela. Tenho vergonha de falar a verdade. Você vai dizer, foi por causa dos irmãos daqui. Não, irmão, foi esse negócio de sair da igreja, ir para outra. Desanimei a minha filha e agora eu estou com uma dracma perdida dentro de casa, só que 12 anos. Ai, irmão, mas possa? Não gosto. Isso é de mim, tá? Não sou assim, porque come o meu feijão de berro. Não. Para amanhã, depois, quando tiver maior, dizer que foi crente forçado.
que eu realmente não sei o porquê botar na cabeça que eu ministro a palavra. Aí vem Deus responde, e meu demônio mais vezes, eu falo, Deus, mas eu não sou de pregar, não sou disso, enfim. Mas eu estou achando a minha graça. Os dons, aleluia, qual a guerra ele vai tirar de mim. Então, assim como Deus me tirou das garras, né, de Satanás, e ali não perdeu a minha vida, mas ganhou para Jesus. Ai, irmão, interessante que no baile, quando eu encontrei minha esposa, eu falei para ele, você é evangélico? Eu muito doido. Ele falou, eu sou universal. Eu falei, eu sou da Assembleia, eu nem sabia que era Assembleia. E eu bêbada na porta de bar, escuta isso, a tua voz é profética. Eu bêbada na porta do bar, eu falei em 2008, eu vou me casar, não conhecia minha esposa. Eu falei, eu vou me casar. E os companheiros da bebida falavam assim, ô Jane, ela tá ficando doida, Clécia. Mas ela me namora. E eu quero, eu falei, eu vou me casar em 2009, a cachaceira falando, a ex-cachaceira. 2009 eu me caso, dia 12 de dezembro, porque é o dia da minha cidade, enquanto a minha cidade comemora, eu comemoro o meu casamento. Aí todos riram, gargalharam, todo mundo muito cheio, e falou, mas cadê o noivo? Enfim, o noivo apareceu em casa em 2009.